Qual que é o primeiro passo? Learning how? É aprender o como? É isso que ele está perguntando. É aprender o como é o primeiro passo? Learning how? Learning how. Bem fácil essa, né? Parece até um índio falando, né? Learning how. Mas é isso aí mesmo. Learning how. Ok? Vamos lá? Learning how? Learning how? Learning how? Isso aí. E o amigo confirma. Yup. Esse yup é o mesmo que yes. Aliás, a gente pode falar yes, a gente pode falar yeah, a gente pode falar yeah e a gente pode falar yup em inglês. Ou às vezes a gente pode até falar um que funciona como yes também, tá? Então, no caso, ele usou yup. Vamos repetir? Yup. Yup. Isso aí. Beleza, aprendi o como. Uma vez que eu aprendi o como, o que eu faço com isso? Pergunta dele agora. Then what? Então, o que depois disso? O que eu faço? Aprendi o como. O que mais? Then what? Vamos lá? Then what? Then what? Then what? E o amigo confirma. Then practice. Lembra que eu disse que toda e qualquer ferramenta serve apenas para orientação, para entendimento? Você pode pegar uma aula gravada, uma aula ao vivo, um podcast, um videocast, um texto, um áudio explicativo, um vídeo extra, não importa qual é a ferramenta, beleza? Uma aula presencial, uma aula, não importa qual é a ferramenta não importa. Seja qual for a ferramenta, ela serve apenas para entendimento, ou seja, teoria. Teoria. Você só vai aprender de verdade se você praticar. E é por isso que os alunos ficam anos e anos e anos estudando inglês no Brasil e não saem do lugar. Por quê? Ficam só na teoria. Às vezes tem uma aula de conversação por semana. Tem aula. Muita gente chega para mim e pergunta: Marcelo, tem aula de conversation no curso? Gente, se você não falar inglês, como é que você vai falar inglês? Fala para mim. Se você falar inglês uma vez por semana, vai, 1 hora, você tem uma hora de conversation por semana. E o resto da semana? Você tem 24 horas só num dia. Imagina uma semana inteira. Uma semana inteira falando português, mas não, eu tenho 1 aula de conversation por semana. Eu tenho 3 aulas de conversation por semana. São 3 horas. Eu tenho 5 aulas. São 5 horas. Gente, você está entendendo o que eu quero dizer? É importante que você caia na real. Você entenda que se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Isso quer dizer que você precisa falar inglês o tempo todo. O dia inteiro. Não é com dia e hora marcada na sua aula de conversation que você vai praticar inglês. Você tem que ter a liberdade de, na hora que você bem entender, pegar o seu celular e falar com outra pessoa de verdade do outro lado para que você pratique o seu idioma. Se você não falar inglês, você não vai falar inglês. E talvez esse seja o grande diferencial Wave. Dentre vários pontos mencionados por mim, o fato de você ter um ambiente seguro, onde você consiga praticar inglês todos os dias, falar inglês todos os dias de verdade, faz com que os nossos alunos evoluam drasticamente, absurdamente. Por quê? Porque você está falando toda hora, o tempo todo. E você não está parando a sua vida para isso. Você está caminhando na rua, você está falando inglês. Você está dirigindo o seu carro, você está falando inglês. Você está dentro do ônibus, você está falando inglês. Entende? E as pessoas achando que você é gringo ou gringa. Tá? É o tempo todo praticando o idioma. E você não para a sua vida para isso. Você está tomando banho e está falando inglês. É muito legal como isso funciona. E isso os alunos, por exemplo, aprendem logo na segunda aula do nosso curso Wave Online English, que chama-se Learning Strategies, né? Estratégias de aprendizado. Por quê? Se você não praticar, não tem evolução, não tem aprendizado. Vai ficar no mero entendimento. Aí na hora no mundo real, na hora do vamos ver, que você precisa trazer essa informação que foi entendida por você na aula à tona, você não consegue.
Você trava. Por quê? Porque não teve prática. Tem que praticar. Quer falar inglês, tem que falar inglês. Quer escrever inglês, tem que escrever inglês. Quer ler inglês, tem que ler inglês. Quer entender inglês, você tem que entender inglês. Parece redundante isso, né? Parece óbvio, absurdo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, não enxergam isso. É tão óbvio e às vezes as pessoas não percebem isso. Mas de agora em diante, você já ouviu e já viu. Não tem como mais desver e nem desouvir. Agora, você não pode mais se enganar e nem ser enganado por outras pessoas. Você já sabe. Você tem que falar inglês e tem que fazer isso com gente de verdade para evoluir. Tá? Tem que praticar.